Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As denúncias em sequência de participação de diversos integrantes do governo em escândalos de corrupção levaram os partidos da oposição a acionar a Justiça para tentar impedir algumas ações do Executivo. O PPS, por exemplo, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para evitar que um procurador da Bahia assuma o Ministério da Justiça. Além disso, o partido apoiou uma ação na STF para manter a decisão da Câmara sobre o processo de impeachment. Para saber mais sobre o que a oposição pretende fazer, nós vamos conversar com o líder do PPS, o deputado Rubens Bueno, do Paraná. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Rubens Bueno, o partido já conseguiu essa aprovação no STF que impede um procurador da Justiça de ocupar um cargo no Executivo, né? Com isso, qual é o próximo passo da oposição para tentar evitar esses desacertos do governo, vamos dizer assim? É um ato lamentável do governo. Mostra a sua desarticulação, o seu desprezo pela lei, pela Constituição. E nós fomos primeiramente ao Ministério Público. Fomos ao Conselho Nacional do Ministério Público dizer que aquilo não podia acontecer. O Conselho disse que não, que estava dentro da lei, que havia uma resolução que atendia a essa demanda de nomeação de um membro do Ministério Público Estadual para um cargo do Poder Executivo. Pois é, eles próprios apoiaram, né, essa nomeação do procurador. O que é um erro, né? O que é um erro tentar forçar o que a lei diz exatamente o contrário, que veda. A Constituição veda a participação de membro do Ministério Público em qualquer cargo fora da sua carreira. A não ser no magistério, né? A não ser no magistério, que é a única exceção, como para o magistrado. E por que isso? Para preservar a independência do Ministério Público. Não pode estar atrelado, subordinado a um outro poder, especialmente ao Poder Executivo. Então nós entramos com a DPF, né? Foi até uma ideia do deputado Raul Jungmann, o nosso presidente Roberto Freire assinou a DPF, nosso advogado foi pessoalmente defender, o doutor Renato Galupo, e fez uma bela defesa, e no final nós tivemos a votação de 10-1. Inclusive o ministro Marco Aurélio não entrou no mérito, só disse que a iniciativa não seria através de uma DPF, só isso, mas não entrou no mérito do julgamento. Então vejo que é consistente a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso há muito tempo e vinha sendo burlado. E burlado pelo próprio Ministério Público. Inclusive nos estados também isso tem ocorrido já, Isso né? tem ocorrido, são parece 22 casos em diversos estados. Eu conversei com vários membros do Ministério Público também a favor da nossa posição, que nós fizemos um bem para o Ministério Público desatrelá-lo do Poder Executivo, especialmente nesse momento em que um promotor de justiça, procurador na Bahia, é guindado para ser ministro da Justiça para atender à demanda do chefe da Casa Civil, que quando governador teve o Wellington César como seu secretário, como procurador. Como resultado disso, ele falou, vamos para cá, já que você atendeu tão bem as demandas do governo da Bahia, né? Agora nós precisamos de demandas também ser atendidas pelo governo da presidente Dilma. E é bom deu no que deu. Criar uma jurisprudência em todo o país. Sem dúvida, isso é fundamental fazer observar a lei, especialmente a Constituição. Nada melhor que o Supremo, guardião da Constituição, tomar essa decisão. E também agora tem o rito do impeachment, que está no Supremo para ser decidido, né? Só acredita que o Supremo pode tender a aceitar o pedido da Câmara? Olha, no final do ano passado, quando o Supremo tomou aquela decisão que nós entendemos equivocada, completamente equivocada, em se tratando de candidatura avulsa, em se tratando de voto secreto, em se tratando do Senado rever a situação da Câmara, completamente equivocado. Até dizendo, olha, nós vivemos o episódio Collor de Mello, nós estávamos aqui na Câmara dos Deputados e foi completamente diferente. Até com questão de ordem plenário, respondida afirmativamente com relação à candidatura avulsa, questão de ordem plenário respondida afirmativamente com relação ao voto secreto, né? E não teve essa de chegar no Senado. No Senado é simbólico. O simbólico é por quê? Porque há um processo que a Câmara abriu por iniciativa da Câmara, por 2/3
num plenário, autorizada essa iniciativa, iniciado o processo, não é uma maioria simples do Senado que vai alterar 2/3 da Câmara. São 2 pesos e 2 medidas, uma situação da maior gravidade, principalmente revendo uma decisão da Câmara. Porque no caso do Collor, não, foi só, o Senado só acatou a decisão. O Senado votou, mas votou simbolicamente, mas nada de que chamasse atenção, como agora a decisão que foi tomada pelo Supremo. Daí os embargos apresentados pela Câmara, e nesses embargos nós apoiamos porque queríamos corrigir algo que não condiz com a realidade, seja do regimento ou da própria história do Parlamento brasileiro. O voto secreto ele é importante para quê? Ele é importante porque é para mostrar que em eleição interna o voto não pode ser publicado. Por que não? Porque te dá segurança, tranquilidade. Nas ditaduras, as eleições internas eram abertas para a ditadura acompanhar, colocar o dedo, dizer como tem que fazer. No caso, não. O voto de uma deliberada sobre uma matéria em plenário, sim. O voto pode ser aberto, a população acompanhar o que o deputado está fazendo. Mas hoje em dia, nesse período em que se pede tanta transparência dos trabalhos do Legislativo, do Executivo, tudo, não seria melhor o voto aberto? Pelo seguinte, uma coisa é você votar projetos de lei, que nós defendemos o voto aberto, que não haja voto secreto. E é assim que funciona. Agora, com relação à eleição interna, não. Para exatamente não ficar aqui à mercê de pressões externas que não condiz com a realidade do parlamento. Por isso é que nós mantivemos o voto secreto para eleições internas da mesa, das comissões, das demais comissões, como diz a lei, né? E o outro fato é a candidatura avulsa. Ora, se a lei fala em eleição da comissão especial, quando fala em eleição, se pressupõe uma disputa. Não é? Se for chapa única, tudo bem, mas se tiver uma disputa de uma candidatura avulsa, tem que ser votado e soberanamente o plenário decidir. Agora, a oposição está fazendo obstrução das votações, né? Começou. Isso vai dar continuidade porque tem diversos projetos que precisam ser votados, né? Que não têm relação com essa questão política, né? Com essa crise política. Como é que vai ser? A obstrução está se dando e aí os partidos de oposição tomaram esta decisão com o objetivo de pressionar. Olha, nós não podemos deixar com que esse nó que o Supremo Tribunal Federal deu na questão do rito do processo de impeachment na Câmara, ele continue. Desatar esse nó é fundamental. Daí essa pressão política natural. E nós estamos vendo que agora a decisão está sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o que garante imediatamente a retomada da comissão especial para iniciar o processo de impeachment. Agora, essa obstrução não pode agravar ainda mais essa crise política, que em consequência também agrava a crise econômica? Olha, a obstrução é um gesto político da oposição. O Brasil não suporta mais o governo da presidente Dilma. Do ponto de vista econômico, que já não tem mais o que fazer, porque ela não tem credibilidade para chamar a nação para consertar o que ela fez de errado, porque ela dizia na campanha em 2014 que estava tudo certo, a economia, a inflação, não ia aumentar a energia, combustível, impostos, taxa de juros, e aumentou tudo. Ao aumentar tudo depois da eleição, ela perdeu a credibilidade. Daí é conhecida a sua reeleição como estelionato eleitoral. Não é? Ela não tem credibilidade para continuar governando. Ela é a crise. Se ela continuar, a crise vai aumentar. Daí é dizer que nós temos que obstruir para votarmos o processo de impeachment na Câmara para que definitivamente esse governo não continue a governar nosso país. Agora, a oposição também vai insistir em investigações ao ex-presidente Lula, por exemplo, já que agora ele já está sendo investigado pela Operação Lava Jato? Olha, uma coisa liminar. Todos são iguais perante a lei. Não é um ex-presidente que quer estar acima da lei. Aí vem o apartamento triplex do Guarujá, da OAS, que vem, investe lá R$700 mil. Aí vem a história do sítio, que vem outro investimento de outra empreiteira, Odebrecht, gastando R$500, R$600 mil. Aí vem a antena da Oi de R$1 milhão. Aí aparece outro apartamento contíguo ao apartamento dele em São Bernardo, que foi comprado por um parente do Mulay, que é o homem dos grandes negócios ocultos de Lula. Então isso tudo tem que ser esclarecido. E ele fugiu de depoimento, fugiu daqui, veio ao Supremo para tentar paralisar a investigação. É evidente que isso não. Ele, como bom cidadão, disse, não, estou aqui à disposição da Justiça para esclarecer qualquer dúvida. Ele tem fugido daí, ser conduzido coercitivamente, atendendo o que manda a lei, rigorosamente dentro da lei. E vamos continuar cobrando que ele deve à nação brasileira respostas que até hoje não foram dadas. E também das palestras, né? São palestras de milhões que ele recebeu de empreiteiras, que foi para o Instituto Lula e depois repassaram para os seus filhos. Isso também tem que ser esclarecido.
Tá certo, deputado Rubens Bueno. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado. Acesse esta e também as outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.